Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que alegria nessa sexta-feira, dia 3 de julho, estamos aqui novamente juntos. E o sentido de estarmos aqui é a palavra de Deus. É a nossa leitura orante, da qual o Senhor nos reúne para partilharmos, para termos essa experiência com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, você pode já procurar aquele canto mais quieto, tranquilo de sua casa, porque para se recolher a gente tem que buscar, a tranquilidade. Vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir com aquilo que Deus quer realizar em nós. Pegue a sua Bíblia e vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 24 a 29. Repetindo, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29. E abrindo a sua Bíblia, vamos pedir ao Espírito Santo, vamos clamar a presença do Paráclito em nosso coração, para que Ele venha preparar também a nossa mente, os nossos pensamentos, para que Ele venha ainda mais gerar em nós o desejo de rezar com a Sua palavra, de meditá-la, de contemplá-la, de conversar com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E deixemos com que o Espírito Santo vá sondando os nossos pensamentos, o nosso coração, e desejando, nesta leitura, adentrar este texto bíblico. Vamos imaginando cada versículo, cada palavra. Nos preparemos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Tomé, porém, disse: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as mãos. Estende a tua mão, coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque me viste e creste? Felizes os que não viram e creram. Então, diante desta primeira leitura, nós vamos compreendendo a pessoa de Tomé, que fazia parte dos 12, mas não estava presente na primeira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, ressuscitado, estando como ressuscitado. E o próprio Jesus que aparece novamente para os 12 e também aparece para Tomé.
Se você quiser retomar a sua leitura, pause o vídeo, leia atentamente. E a gente pode perceber como a figura de Tomé nos fala. Como a figura de Tomé tem muito a ver com a nossa vida de cristãos, de cristãs. Em muitas situações nós nos assemelhamos a Tomé, não é verdade? Então, Tomé não estava com eles quando Jesus veio. E os outros discípulos, empolgados, contaram-lhe a Tomé: nós vimos o Senhor. E Tomé disse: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei. O que essas palavras significam para Tomé? Ele ainda estava muito marcado pela dor de ter perdido Jesus, dessa morte tão trágica que é a morte da cruz, que é a morte destinada para os malditos, para os condenados. O seu mestre, da qual ele viu toda a atividade de Jesus, todas as esperanças que tanto Tomé como os discípulos tinham, nas atitudes, nas palavras de Jesus, se encerraram na cruz, numa morte trágica, violenta, cruel. Então isso ainda, a forma como ele morreu ainda era uma coisa muito viva, ele ainda estava mergulhado numa tristeza devido a essa morte. Então ele não conseguia ainda entrar em comunhão com esses discípulos em relação à ressurreição de Jesus. Para ele era ainda um evento distante, era um acontecimento que ele não tinha realizado, não tinha feito uma experiência. Devido a tanta dor, devido a essa dor da perda do seu mestre. Mas, em um outro encontro, novamente, depois de 8 dias, os discípulos se encontraram e Tomé estava com eles agora. E estando as portas trancadas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. É interessante a gente observar como os discípulos estavam num local a portas fechadas. Isso é muito importante para todos nós. Primeiro porque os cristãos, essa comunidade de discípulos estavam com medo das perseguições, da falta de compreensão que eles sofriam por parte dos judeus. E as portas fechadas era a segurança que eles tinham. Mas viviam uma certa tensão, um certo medo. As portas fechadas. E de certa forma isso para nós também tende a nos fazer compreender, quando as portas estão fechadas, a nossa vida não está fluindo, a nossa experiência com Deus ela não flui totalmente. Mas Jesus diz: a paz esteja convosco. E ele se refere a Tomé diretamente. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Imagina Tomé escutando de Jesus e vendo ali o ressuscitado, fazendo a experiência com a ressurreição, aonde ele, estando diante de Jesus ressuscitado, ele reconhece como uma experiência de fé, de ver o seu mestre que venceu a morte, que foi glorificado por Deus. Ele professa a sua fé em Jesus vivo e ressuscitado, meu Senhor e meu Deus. E isso para Tomé é estar agora em comunhão com os discípulos que tiveram a experiência da aparição de Jesus, de experimentar essa ressurreição com toda a profundidade da alma, do coração.
E assim como Tomé agora experimentou, ele também tem uma responsabilidade, uma missão de levar, juntamente com os outros discípulos, e de anunciar a boa notícia de que Jesus é vivo e ressuscitado. Muitas vezes, como eu falei no início, nós, em algum momento da nossa vida, nós parecemos com Tomé, não é verdade? Mas aquela situação de Tomé, a circunstância que ele viveu primeiramente, de tristeza, de ainda estar afetado pela morte do Mestre, não foi definitiva, foi passageira. E assim nós nos colocamos diante de Deus. Talvez em muitos momentos nós não conseguimos entrar em comunhão com o Senhor, não conseguimos entrar em comunhão na escuta. Nós muitas vezes temos dificuldade devido aos sinais de morte que nos rodeiam muitas vezes, às decepções da vida, nós nos colocamos indiferentes à ação de Deus. Mas nada disso tem a última palavra. Nada disso. Agora você pode também apresentar diante de Deus quais os tipos de portas fechadas que você tem hoje. Assim como os discípulos estavam com medo, a portas fechadas, apresente a Deus o motivo das suas portas fechadas, de você não querer ir mais além, não querer mais ousar, não querer realmente se lançar no que Deus quer para você. É preciso dar um passo, é preciso fazer a experiência com o ressuscitado. Por isso, Senhor, nessa manhã e durante todo esse dia, nos faz conscientes da Tua presença ressuscitada, que supera todos os nossos sinais de morte, de paralisia, muitas vezes, na fé. Tu que és o nosso Deus, que nos ama profundamente. E você vai percebendo que o Senhor está aí com você. Ele deu a vida dele por amor a cada um de nós. E é por isso que nós podemos professar nossa fé em Jesus ressuscitado, assim como Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Repita isso. Meu Senhor e meu Deus. Creia, meu irmão, minha irmã. Deixando com que essa certeza da presença ressuscitada te faça hoje dar passos novos na sua vida. Meu Senhor e meu Deus. Contemple o Senhor ressuscitado hoje, agora. Contemple a sua presença. Que Ele também possa ressuscitar a sua vida, ressuscitar todo o seu desejo de continuar servindo a Deus, de continuar seguindo esse caminho de discípulo e discípula, aprendendo a cada dia ainda mais com o Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Repita várias vezes. Faça dessa profissão de fé a sua oração, para que você veja os sinais da ressurreição na sua vida, na sua história. E encoraje-se, fortaleça-se ainda mais
porque o Senhor tem muito a realizar na sua vida. O Senhor ainda tem muito a realizar na tua vida. Mesmo que você tenha sofrido coisas na sua história, situações de sofrimento, mas hoje o Senhor derrama a graça da ressurreição para você continuar vivendo com fé. E assim como Tomé, ele se juntou àquela comunidade, entrou em comunhão de fé, você também é chamado a, numa comunidade, testemunhar a ressurreição que Jesus opera na sua vida hoje. Ele é a sua alegria, Ele é o sentido da sua existência. E Ele te faz ir além. Meu Senhor e meu Deus. Faça dessas palavras a sua oração, faça dessas palavras a forma de você superar todo sinal de morte. E assim como o Senhor hoje ressuscitado aparece, surge na sua vida, Ele te capacita a você ir além, para você também testemunhar que o Senhor está vivo e ressuscitado. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra ser a nossa força, nosso tesouro, nosso sustento. Muito obrigado e permanece conosco, permanece com cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria rezarmos juntos. Bom, se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, vá lá, não esqueça, inscreva-se, Paróquia São José Vespasiano, Minas Gerais. Você aperta o sininho, se inscreve e vai receber notificações daquilo que o nosso canal está proporcionando para você, tá bom? Dê o seu like no final da oração, da leitura orante. Agradecemos de coração a sua presença conosco. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.